Tá aí, jogador. É o seguinte, não tá dando. Mais uma vez, mais uma derrota dentro de casa. O Cruzeiro não tá fazendo por onde. Eram dois jogos simples e fáceis, pegando o pessoal que tá na parte de baixo da tabela. Jogamos contra o Coritiba e agora jogamos contra o Goiás. Contra o Coritiba, arrancamos um empate e poderíamos ter perdido, porque o Coritiba jogou muito melhor que o Cruzeiro. E hoje, novamente, jogando dentro de casa, com casa cheia, dentro do Independência, com o apoio da torcida, uma derrota. Aqui está o lance. Foi uma cabeçada em direção ao gol. O Jussa ainda subiu, mas ele subiu nas costas do Jussa, que parecia ser uma falta, mas eles nem analisaram isso no VAR. A única coisa que eles analisaram foi justamente aqui, ó, a linha de impedimento. E o jogador estava bem atrás do jogador do Cruzeiro, tá vendo? A linha amarela passa aí tranquilamente, tá vendo? E o gol foi legal, certo? Não adianta reclamar. Gol legal. Cruzeiro abriu brecha para tomar um gol do Goiás. O Goiás que se encontrava lá dentro da zona de rebaixamento e veio para esse jogo para tentar fazer um gol, segurar e garantir a vitória. Por quê? Sabia que o Cruzeiro estava jogando dentro de casa e eles precisavam dessa vitória para sair da zona de confusão. E saíram. Com essa vitória, o Goiás empurra o Bahia lá para dentro e sai fora. Entendeu? Saiu da zona de rebaixamento lá. E o Cruzeiro, que poderia sonhar em subir alguns degraus, né? Chegar mais perto lá dos líderes. O Cruzeiro, ao contrário, cai. E agora o Cruzeiro é o 11º na tabela. Não estamos mais na parte de cima da tabela. Bem, ontem teve o jogo do Atlético contra o Grêmio. E o Atlético perdeu, foi para 13º. O Flamengo jogou com o América. E o América arrancou um empate. Um empate que poderia até ter sido tornado-se uma vitória. Porque o América saiu na frente e o Flamengo só conseguiu no finalzinho esse gol. Bem, e o Cruzeiro jogando dentro de casa. O único dos mineiros que jogou dentro de casa foi o Cruzeiro. E pegou um Goiás desesperado para sair daquela zona da confusão. E saiu. Porque eles fizeram o gol e foram para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro teve posse de bola, enfim, mais uma posse de bola enganosa. Porque não tinha objetivo nenhum. E os dois atacantes do Cruzeiro, quando você olha para o banco, nenhum dos dois mostra pra gente nenhuma confiança. Por isso, a torcida que estava lá chamou o time de pipoqueiro. Tem que chamar assim, que a gente que está em casa também chamamos. Time de pipoqueiro. Por quê? É as mesmas... Sempre o nosso técnico, o Pepa, está fazendo as mesmas substituições. Entra às vezes, por exemplo, com o Gilberto, depois tira e coloca o ceifador. A gente já sabe disso. O Stênio sempre está entrando. O Danielzinho sumiu. O Nicão disse que não vai entrar para não completar os jogos para ser vendido. A janela tá aí. Semana agora é a última janela. Se ele não for, tem quase 2 meses que ele não entra em campo. Mas o Cruzeiro tá pagando o salário ele. Certo? Ou será que abaixaram o salário até ele arrumar outro time? Tá lá. Tá na folha de pagamento do Cruzeiro, o Nicão. E não entra. Porque se ele completar 7 jogos, ele não pode jogar em outra equipe. O Danielzinho não entra. Bem, o Cruzeiro, nessa janela, trouxe alguns reforços. O reforço que entrou em campo hoje foi o Paulo Vitor. Fez uns lances bons, mas perdeu umas bolas bizarras aí também. O Palácio não entrou. E o Lucas Silva, que a gente pensou que ia entrar no segundo tempo, também não entrou. O Cruzeiro está fazendo uma contratação aí maravilhosa, que todo mundo está falando, é um ótimo jogador, mas ainda não foi nada concluído ainda. Mas estava em campo hoje, lá no meio da torcida lá, o Matheus Pereira. Diz que vai ser um novo patamar para o Cruzeiro. Mas tem que ver se já vai chegar e você vai jogar ou se não vai ficar esperando. Que é igual o Arthur. O Arthur Gomes chegou, mas não estreou. Entendeu? Tem que ver o Matheus Pereira. Quando ele chegar, se ele vai estrear. Porque o campeonato está passando. Hoje foi a 16ª rodada. São 38 rodadas. Bem, 16. A 16ª. São 19 o primeiro turno. Tá acabando. Só que agora a gente vai pegar pedreira. Certo? Vamos pegar o Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras.
Quer mais ou tá fácil a casa? Imagina só, Atlético Paranaense lá, o Botafogo, que é o líder, que hoje, dentro da Casa Santos, estava perdendo de 2-0, depois conseguiu chegar aos 2-2 e tirou um ponto precioso para eles lá, porque quem quer ganhar, quem quer ficar na frente, tem que trazer pontos. E trouxe. Tá fazendo o dever de casa, jogando bem dentro de casa e buscando pontos fora de casa. A receita para campeão. E o Botafogo tá com essa receita. E o Cruzeiro, em vez disso, jogando dentro de casa, perdeu ponto. Em 2 jogos, cada jogo valia 3 pontos. 3 pontos contra o Curitiba, 3 pontos contra o Goiás. Perdeu no primeiro jogo, ganhou só 1 ponto, então perdeu 2. E hoje perdeu 3. Então, com 2 jogos dentro de casa, o Cruzeiro perdeu 5 pontos. Ah, é difícil, né? E agora vai jogar com adversários bem mais fortes. Que você vê, vai jogar lá com Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. O Cruzeiro agora tem que abrir o olho. E tem que trazer se o Arthur Gomes realmente vai ser uma sombra ou vai ser apenas mais um para completar o elenco do Cruzeiro. Tem que entrar e jogar. Tem que entrar, tem que pôr lá e testar. Porque o principal objetivo do Cruzeiro, quando entrou nesse campeonato, é chegar aos 45 pontos ou mais. Que os 45 pontos é a receita para não cair e se permanecer na Série A. Mas tentar buscar alguma coisa a mais. Porque é ruim brigar só para não cair. Tem que brigar para alguma coisa a mais. E o Cruzeiro tem possibilidade, porque os elencos dos outros times, tirando o Botafogo, não tá lá tão à frente do Cruzeiro, não. Tanto é que se o Cruzeiro tivesse ganhado hoje, ele subiria na tabela, que o Cruzeiro tá com 22 pontos, chegaria a 25, subiria 2, 3, talvez até 5 posições. Mas, infelizmente, não ganhou. E agora é ver a explicação do Pepa, é ver a explicação dos jogadores, enfim. É mais uma semana, a gente agora vai debater esse lance, que já foi aí, já mostrou pra gente que foi realmente um lance normal. Enfim, a torcida, no final, vaiou, chamando o time de pipoqueiro. E a gente tem que concordar, porque dá raiva você torcer pro time, você ficar colocando todas as suas fichas nele. No intervalo, eu vi em algumas emissoras, e o Roberto Gaúcho até falando isso, que é um time que não chuta no gol. Você entendeu? O goleiro do outro time quase que não suja o uniforme. Tá difícil. O Cruzeiro tem que abrir o olho. Por quê? O Cruzeiro, por mais que a gente fala que tá aí, o Cruzeiro tá com um time bom. É um time, no papel, é um time legal. Mas ele não tá mostrando isso em campo. Certo? Ele tava, pelo menos nos últimos jogos anteriores, o Cruzeiro batalhava. Hoje você não vê ele batalhando. Dificilmente você vê a bola chegando no gol do adversário. Vamos ver o próximo jogo agora, que vai ser contra o Atlético Paranaense lá. Vamos ver se o Cruzeiro consegue, no mínimo, um empate. No mínimo, para não ter mais derrota. Depois jogar contra o Botafogo, dentro de casa, com apoio da torcida, tem uma probabilidade de tirar uma vitória. E contra o Palmeiras, que está em outra frente, que é a Libertadores, enfim, talvez o Cruzeiro aí pega também uma facilidade nesse finalzinho, desse final de turno aí, que aí o jogo do Palmeiras é o fechamento do turno, 19 partidas. E depois se inicia jogando contra o Corinthians aqui. Tá vendo? A vida não tá fácil pra ninguém. E vocês aí, o que vocês acham? Dá aquela força pra gente, inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Eu sei que tá difícil, mas vamos almejar coisas melhores que somente a permanência. Com essa janela aí, lógico, o Pedro Lourenço está ajudando, o Ronaldo, a equipe. Vamos ver se o Pepa, vamos ver se todo mundo junto aí, que hoje está praticamente quase 4 meses do Pepa aí. Já dá para fazer uma salada mista aí, misturar tudo aí e fazer o time jogar um pouco melhor que tá. Teve semana cheia, treinamentos, treinar a semana inteira para apresentar esse futebol que hoje, para mim, foi um futebol bem, como fala, pobre. Não dá. Tem que ter coisa melhor. É isso aí, pessoal. Tenha um final de semana abençoado, um ótimo começo de semana. Inscreva no canal e dá aquela forçona. É isso aí, pessoal.